Programa Marcados pelo Sucesso. Oferecimento Pullman São Paulo Guarulhos Airport. Truckvan, somos ilimitados. TCA, soluções customizadas. Estúdio João Franco. Movie Parque Maia. Dê um move na sua vida. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, tem uma notícia muito legal para dar para vocês. Para mim também é legal. É o seguinte, agora eu faço parte da marca Mundo Chef. O que é a Mundo Chef? A Mundo Chef é a primeira franquia de utensílios de cozinha do Brasil, tá? Então, você está querendo empreender, quer abrir um negócio, dar uma mudada de vida? Vem cá, vem fazer parte desse negócio que é compacto, lucrativo e acessível. Tem o e-mail aqui embaixo, manda e-mail pra gente, a gente entra em contato com você, te conta tudo, tá bom? Tô esperando você, viu? Beijo e sorte na sorte. Sua vida é a oportunidade, o sonho vira realidade, vem viver com mais qualidade. Chegou a hora de viver bem em Guarulhos. Conheça o Movie Parque Maia. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com lazer completo e qualidade Gafisa, pertinho do Bosque Maia e do Parque Shopping Maia. Agora, você pode comprar seu Movie com 0 de entrada e plano Movie Controle, com parcelas fixas a partir de R$ 499, sem juros e sem correção. Visite o estande e dê um Movie na sua vida. Olá, eu sou Bruno Mendonça e hoje a gente começa aqui o primeiro programa, a primeira edição do programa Marcados pelo Sucesso aqui na Record News para todo o Brasil. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado o jovem advogado carioca, empresário e presidente da Associação Brasileira de Lawtech e Legal Tech, Bruno Feigelson. Bruno, muito prazer. Um prazer, Bruno. Obrigado por ter vindo do Rio até São Paulo para falar conosco. Eu que agradeço, é uma honra estar principalmente nesse primeiro programa. Tenho certeza que todos os outros vão ser um sucesso. É uma grande honra estar aqui com você. Muito obrigado. Bruno, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, antes da gente começar a falar dessa tendência, né, que é o Legal Tech, né? Conta um pouco da tua formação, de onde vem o Bruno? Legal, eu sou advogado, né, me formei na Federal, comecei a estagiar desde cedo, me formei, comecei a trabalhar numa empresa de mineração, então minha origem na advocacia é a mineração. Lá em 2010, uma pessoa com quem eu trabalhava na empresa, que era o Marcelo, optou por montar um escritório, me convidou, a gente começou um escritório, ele e um computador, bem inicial mesmo. Até hoje, trabalhando muito em tecnologia, eu vejo que o nosso escritório era uma startup por essência. Então, era uma pessoa com uma grande bagagem, que é meu sócio, que já tinha trabalhado em grandes empresas. Eu, ali em Vias, já era advogado, mas no início da minha carreira a gente começou a advogar, trabalhando com algumas empresas. E aí, mais ou menos em 2012, eu comecei a trabalhar com uma empresa de tecnologia e a partir daí os nossos horizontes ampliaram. Então, a gente que era um escritório só focado em mineração, ampliou para tecnologia e começou a ver esse movimento maior. E aí, depois eu fiz o mestrado, doutorado, e aí comecei a tecnologia, a gente brinca que é como se fosse um mosquito que te pica, né? Assim, você começa cada vez mais a se entusiasmar e vai entendendo esse novo mundo, a quarta revolução industrial, então a partir daí eu comecei a me envolver. E como é que surgiu, dentro dessa trajetória toda que você nos contou agora, como é que surgiu o termo, né, essa frente de trabalho aí do Lawtech? Legal. Como eu disse, então a gente começou a trabalhar nas empresas de tecnologia e eu comecei a sentir um movimento muito grande no Brasil, principalmente a partir dessa empresa de tecnologia e outras que a gente passou a atender, que estava tendo uma relação muito grande entre startup e mercado. Então, algumas empresas surgindo com 1 ou 2 pessoas, crescendo rapidamente, trazendo soluções para o mercado, eram incorporadas, e isso começou a me entusiasmar bastante, mas, a princípio, numa perspectiva de advogado. Mas você via esse movimento no Brasil? No Brasil, progressivamente, o que a gente vê hoje, assim, a partir de 2015, 2006, foi uma grande revolução. O que a gente percebe é a crise econômica que afetou o mercado, acabou estimulando esse movimento de tecnologia. Então, pessoas brilhantes que acabaram indo no mercado por falta de condições, começaram a empreender. Então, a gente está vivendo um momento muito interessante de tecnologia, uma coisa que os Estados Unidos, por exemplo, o Vale do Silício, está vivendo há décadas, e isso tem chegado com muita intensidade. E eu, em 2016, conversando com o Cadu, que é designer, né? Então um cara com uma cabeça super diferente,
diferente, super mais tecnológica. A gente começou num papo informal e aí surgiu uma ideia de criar uma solução tecnológica para conectar advogados e empresas e, de alguma forma, melhorar a questão do judiciário brasileiro. Hoje, o Brasil é o país do mundo que tem gasta o maior percentual do PIB com o judiciário, 1,3, que é um valor muito grande, são mais de 100 milhões de ações, então isso de alguma forma é uma grande dor, tanto de empresas, como de consumidores, como de advogados. Então a ideia foi criar uma plataforma que a gente acredita que a partir da comunicação é possível se reduzir essas ações. Tá, você comentou agora há pouco que isso é uma realidade, principalmente nos Estados Unidos, em função do Vale do Silício. Você precisou buscar referências lá fora e como é esse cenário jurídico lá fora? Legal, a gente busca sempre referências, assim, principalmente depois que veio a associação, a gente está sempre muito conectado com esses ecossistemas. Num primeiro momento, a ideia veio a partir de uma dor do Brasil, até porque o mercado brasileiro ele tem algumas condições, a gente brinca, né, que dificilmente o Facebook ou o novo Google vão nascer no Brasil, porque não tem as condições adequadas do ponto de vista de venture capital, de risco, de ecossistema. Por outro lado, soluções ligadas ao mercado jurídico, mercado financeiro, tendem a acontecer no Brasil, porque a taxa de juros é muito alta, tem muitos advogados no Brasil, tem muita faculdade de direito, tem muito processo. A gente está vivendo um momento muito interessante no Brasil, que são os processos eletrônicos. Então, algumas pessoas já denominam que isso é de uma forma um pré-sal sociológico, você tem a possibilidade de ver tudo aquilo como informação e analisar do ponto de vista de Big Data, de inteligência da informação, é muito interessante. Então, é óbvio que a gente analisa, nos Estados Unidos esse tipo de ODR, né, que é Online Dispute Resolution, já vem acontecendo com muita frequência. O movimento hoje de Lawtech nos Estados Unidos é muito interessante, foi levantado mais de 750 milhões de dólares para esse mercado nos últimos 5 anos, só focado em empresas de tecnologia jurídica, e isso está chegando no Brasil. Então a gente acompanha, mas tem que ter a particularidade de entender o que acontece no Brasil que não acontece nos outros países. Certo. Agora, Bruno, sobre o âmbito de investimento, como é que tem funcionado esse ecossistema? Assim, existem números vultuosos de investimento para se desenvolver? Sim, com certeza. Assim, a indústria de venture capital no Brasil, ela é nascente ainda. Então, assim, se você compara com o do Vale do Silício, é incomparável. Grandes fundos começaram a vir para o Brasil assim, instaurar aqui. Então, a partir de 2012, 2013, esse movimento se intensificou. Do ponto de vista de Lawtech, algumas empresas, inclusive da nossa associação, já levantaram capital com esses venture capitals, mas isso ainda está muito em formação. A questão é que o Brasil, com uma taxa de juros muito alta, acaba desestimulando, às vezes, o investimento de risco. Por outro lado, agora com essa queda de taxa de juros, o que a gente tem visto é um movimento muito mais interessante. Então, anjos, do ponto de vista daquele profissional que já está num momento de carreira, tem um recurso, quer investir numa empresa, e os próprios venture capitals. Então a gente tem apostado muito nisso e está muito confiante que não só para as Lawtechs, mas para que o setor de maneira geral tenha muito capital de risco interessado no Brasil. Você citou no meio da sua resposta a associação. Eu queria que você falasse um pouco da razão, né, que levou vocês a criarem uma associação. Imagino que tenha sido a demanda de pessoas, de jovens empresários e empreendedores, né? Mas fala um pouco dessa atuação da associação. Legal, a associação, a gente denomina ela como se fosse uma associação startup também, porque a gente também aconteceu nesse momento. A história é até engraçada, tem um evento que acontece aqui em São Paulo em outubro, que é um dos maiores eventos, é o Case da BS Startup, que inclusive é uma associação muito, muito bacana que conecta o ecossistema, e a gente estava lá. E aí o Matheus, que é o nosso hoje diretor financeiro, entrou em contato com uma pessoa do nosso time de tecnologia, num aplicativo até Beer ou Coffee, você vê tudo ligado à tecnologia. E a ideia dele era, na verdade, buscar um profissional para a equipe dele. Então ele estava querendo roubar alguém do nosso time. Em vez da gente brigar, a gente falou, cara, que legal, a gente está todo mundo nesse mercado de tecnologia jurídica. E na época não havia nenhuma dinâmica própria, nenhum sistema, não existia nenhuma associação, nenhum movimento de Lawtech no Brasil. A gente criou um grupo no WhatsApp e a gente sempre teve uma visão muito horizontalizada da associação e foram entrando pessoas e aí, a partir de março, a gente já estava com o estatuto pronto, resolvemos lançar a associação e hoje são mais de 50 iniciativas. Então, desde empresas que às vezes tem 1 ou 2 profissionais que estão tentando achar um modelo de negócio e aí vieram as grandes empresas do setor. E aí isso é muito bacana, porque a gente consegue ter numa mesma mesa, às vezes um cara que está há 15 anos no mercado de tecnologia e mercado jurídico, pessoas novas, e isso tem conectado, temos feito soluções conjuntas, vieram os grandes escritórios. Então, por exemplo, o Rodrigo, do escritório Tosini, um sócio, o cara está revolucionando lá, veio, abriu as portas, a gente fez o evento com eles, tivemos eventos com o Veirano, então vários escritórios, o Felsberg, que é um grande escritório, nos apoia com a B2L, então a gente tem sentido uma relação muito boa com o ecossistema. Sim. E isso tem sido muito benéfico para a cadeia, né? De alguma forma, o que a gente vê é que a tecnologia ela vem para
tornar melhor a vida do advogado. Sim. Então isso é muito bacana e a gente está vivenciando isso muito intensamente nos últimos meses. Muito bom, Bruno. Agora, com a Record News, a gente chega a milhões de lares no Brasil inteiro. Para aquele jovem empreendedor ou jovem até mesmo estudante, né, de direito, que está em algum outro estado, fora do eixo Rio-São Paulo, fala um pouco do perfil do associado. Bacana. E também uma outra questão interessante, é preciso ser advogado para ser associado ou para empreender nessa área? Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente tem vários tipos dentro da nossa associação. Então a gente tem desde aquele empreendedor que é advogado e tem um sócio de tecnologia, tem ao contrário, que é um cara de tecnologia, tem empresas formadas só por pessoas de tecnologia, e isso é muito bacana porque eu particularmente tenho escritório, vivencio advocacia, mas cada vez mais, por conta do Sem Processo, também vivencio com desenvolvedores. São pessoas com uma cabeça totalmente diferente, um mindset, e eu acho que eles são os grandes responsáveis por essa revolução até cultural. Então, do ponto de vista para o jovem advogado, o jovem empreendedor tem dois caminhos, né? Tem a possibilidade, tem uma vasta oportunidade de desenvolver produtos para o mercado jurídico, então isso é um mercado gigantesco. Obviamente, é muito desafiador, você tem custo envolvido, você tem que ter um bom time de tecnologia, você tem que ter uma cabeça de mercado. Empreender é sempre difícil, muito mais quando você quer buscar um modelo de negócios diferente. Mas mais do que isso, que eu vejo, a gente tem ido muitas faculdades, tivemos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, semana passada, fazendo uma palestra, já tivemos aqui em São Paulo no INSPER, já tivemos com o pessoal da FGV, vamos estar na UFMG, então a gente tem conectado com o ecossistema educacional, o que a gente vê é o seguinte, é um novo profissional saindo das faculdades de Direito, então é muito bacana isso. Bem legal. Bom, a gente vai fazer um rápido break aqui, um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com esse bate-papo bem produtivo com o Bruno, presidente da Associação Brasileira de Legal Tech e de Law Tech. Até daqui a pouco.